agora para falar sobre o transplante de córnea. Com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a oftalmologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a médica Diane Marinho. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Antes da gente falar sobre o transplante de córnea, para situar o pessoal que está em casa, né? O que é a córnea? Bom, a córnea, a gente sempre faz assim, a gente dá uma ideia para o leigo, né? Imagina assim que a gente tem o vidro de um relógio, né? A córnea é essa estrutura, a primeira estrutura que a gente tem no olho, que fica na frente do colorido do olho, que é a íris. Então, como ela é uma membrana transparente... É como se fosse uma lente de contato? Como se fosse uma lente de contato, assim, como se fosse um vidro transparente, né? Para a pessoa poder enxergar bem, essa estrutura tem que estar absolutamente transparente, senão ela passa a enxergar embaçado. Eu acho que a gente tem até imagens aí da córnea para o pessoal conseguir visualizar bem. Olha ali. Eu trouxe, Então, a gente está vendo de frente, assim, né? A gente não consegue enxergar a córnea porque ela é transparente, mas ela fica na frente do colorido, né? E para a gente enxergar bem, ela precisa, como tu falaste, estar super límpida. Ela precisa estar assim, transparente, né? E ela tem que estar regular e transparente. O mais parecido com uma esfera perfeita. Ela não é perfeita, mas para a gente poder enxergar, ela tem que estar sadia, assim, né? E o que acontece com o meu organismo que acaba fazendo com que a minha córnea não fique sadia, né? Algum problema genético? Por que certas pessoas têm a córnea não sadia, digamos assim, né? Tem várias doenças, né? Se a gente for ver assim de todas as pessoas cegas, né, os problemas da córnea são mais ou menos 25% dos problemas de cegueira que existe na população, né? Então tem muitas doenças. Eu poderia te dizer uma doença que é muito comum e que às vezes não é muito conhecida, mas é muito comum, é o ceratocone, por exemplo. É uma doença onde a pessoa tem uma tendência em que a córnea cresce de uma maneira mais bicuda, formando um cone. Então, ela fica com uma imagem totalmente irregular. É uma das maiores causas de transplante que a gente faz, é o ceratocone, que acomete o paciente jovem. Jovem? Jovem. Jovem. Em geral, se apresenta na adolescência e até os 20, 30 anos já está bem definida, né, a presença dessa doença. Os sinais, então, ou dessa doença, ou de uma córnea não sadia, é a pessoa começar a enxergar embaçado? Começar a enxergar embaçado, né? Nesse caso... Se tivesse uma são pacientes assim que vão e acham... Claro que o primeiro motivo que a pessoa pensa é que o óculos não está bom. Daí ele vai consultar, vai no oftalmologista e não consegue enxergar bem de óculos. E muitas vezes fica trocando de óculos, fazendo consultas frequentes, até que... existem vários exames hoje que conseguem detectar, né, essa doença nas fases iniciais e até que se faz o diagnóstico, né? Mas o que a pessoa sente é uma visão embaçada. Geralmente quem tem alguma lesão na córnea ou algum problema, né, como tu falaste, essas doenças, necessita do transplante ou não necessariamente? Não, a gente sempre deixa o transplante para o último recurso, né? Hoje em dia se a gente consegue detectar essas doenças no início, a gente pode fazer com que essas doenças de repente não progridam para um transplante, mas é que às vezes é difícil a gente pegar um paciente nas fases geralmente iniciais. A pessoa vai procurar um médico quando ela já não está enxergando bem. Quando ela já está bem ruim, né? E além disso, isso a gente está falando do ceratocone, mas tem outros problemas, como acidentes, né? Pessoas que têm acidentes de carro, por exemplo, que fazem lesão da córnea, que machucam, né? Esses é uma lesão traumática, assim, então isso não tem como prevenir mesmo, né? Para quem não precisa, não necessita do transplante, como tu falaste aí no início, né, no início ali que descobre, dá para fazer o tratamento como, né, com colírios? Se existe, por exemplo, para o ceratocone, que é uma das doenças que mais leva para transplante, né? Se a gente hoje consegue detectar numa fase bem inicial, existem aplicações de ultravioleta, associados com vitaminas, ou mesmo implantes que se coloca, uns anéis dentro da córnea que a gente pode colocar. Esse é um exemplo de um paciente com ceratocone, onde a córnea é mais bicuda que o normal, sabe? Isso é uma foto de perfil que dá para ver que
olhando assim parece que está tudo bem, mas ela é muito bicuda. Difícil de se observar o olho nu? Numa fase inicial mas quando a doença está mais avançada, daí pode ter opacidades. Eu acho que tem outras fotos que mostram como que é um paciente com uma opacidade na córnea para tu poder... Ali, por exemplo, está mostrando um paciente que está com a córnea opaca e a gente retira só aquela região central ali que está ruim e precisa ter um doador, né? Então, por que é tão importante a gente né, fazer esses programas? Porque o transplante só acontece se a gente tiver doador, né? E existem... Tem que ter uma conscientização assim da população, porque a doação só vai acontecer se a família autorizar, né? Então, se a pessoa não conversou isso durante a vida, se isso não foi falado, manifestado entre os familiares, às vezes chega naquela hora ali do luto, é difícil a gente decidir, né, por um familiar, se pela doação ou não, né? Com certeza. Mas a gente estava falando antes de entrar aqui no estúdio, né, inclusive, doutora, sobre que a situação no Rio Grande do Sul melhorou muito, né? Antigamente, um paciente que necessitava de um transplante de córnea, ele passava muito tempo à espera, né, de uma córnea, e hoje em dia melhorou muito, né? Cerca de 2 meses, né? Então assim, nem faz tanto tempo que as coisas melhoraram, né? A nossa situação até o ano passado era de uma espera de 1 ano. Então, quem precisava de um transplante tinha que se inscrever numa lista única do Estado, né, e levava 1 ano para conseguir. Hoje, devido a várias ações conjuntas, e nisso eu chamo a atenção assim, a ação da própria Secretaria da Saúde, a Central de Transplantes, que se mobilizou, né? Eu trabalho no Hospital de Clínicas e o nosso hospital também houve uma motivação para que as coisas realmente mudassem, né? Então, melhorou muito a organização, a distribuição dos tecidos e hoje a espera está em torno de 2 meses. Então, a gente já teve mais de 1.000 pacientes esperando em lista de espera. Hoje, esse número está um pouco menor do que 170 no estado inteiro. Então... E como se dá, doutora, para quem está nos assistindo agora, que já manifestou interesse, né, já entrou na fila do transplante, como acontece no momento que eu recebo a informação de que tem uma córnea para mim e de que eu vou ser submetida a um transplante? A partir daí, como se dá isso, né? O paciente ele tem que estar inscrito, né? Então o paciente ele tem uma doença na córnea que precisa, então ele tem que ter um médico que faça esse diagnóstico, né? Hoje esse tratamento é totalmente disponível pelo SUS, né? Então um paciente que precisa de um transplante, seja privado, seja do SUS, ele vai entrar na mesma lista de espera, né? Então, ele tem que ser cadastrado, tem que ser um médico especialista que faça transplantes, que inscreva esse paciente na central de transplantes para transplante. E a central, então, à medida que ela vai recebendo os tecidos que são captados no estado inteiro, né? E aí os bancos de óleos também têm uma função muito importante, né? Porque nos bancos é onde se faz o processamento desse tecido, né? Então, quando o paciente chega na sua vez, né, a central então vai distribuir um tecido para aquele paciente que chegou na sua vez, né? Seja ele meu paciente, de outro médico, de outro hospital, né? Então ele é informado por telefone e a córnea tem essa vantagem em relação aos outros órgãos. Porque geralmente é imediato quando a gente fala em transplante de órgãos, né? A pessoa pega de surpresa. Na córnea, como a gente consegue manter ela sadia num líquido de preservação por até 10, 12 dias, então, em geral, o paciente tem assim, uns 2, 3 dias para a gente conseguir organizar, chamar, localizar, marcar a cirurgia, né? Não é como os outros órgãos em que a coisa tem que ser bem mais imediata. Com certeza. E no momento que eu estou ali na sala de cirurgia, anestesia geral, anestesia local? Não. Na grande maioria das vezes a gente faz anestesia local. Local. É um bloqueio que se faz assim na volta do olho, né? Na maioria das vezes não precisa ser anestesia geral. É uma cirurgia também, na maioria das vezes ambulatorial. Então o paciente faz o procedimento, fica recuperando um pouquinho na sala de recuperação e dali ele já vai para casa. Ele não precisa internar, né?
E aí volta para retirar os pontos? Volta no dia seguinte para fazer uma primeira avaliação e depois sim, a recuperação do transplante leva assim de 4 a 6 meses que a gente precisa voltar, para a gente poder reabilitar visualmente, né? O tecido, logo no início, a gente se preocupa muito com a rejeição e tal. Depois que isso passa, claro que a rejeição sempre pode acontecer também no futuro, mas aquela rejeição aguda a gente vê logo no início. E né? para quem perde a visão, né, deve ser uma grande emoção voltar a enxergar. Para quem tem o problema bilateral, e muitas vezes as pessoas têm problemas bilaterais, né? Não, é uma coisa indescritível mesmo. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aí pelas informações a respeito dos transplantes de córnea. Bem, agora eu vou voltar para a Léa. A Léa começou a fazer no primeiro bloco o nosso maxicolar. Já está quase pronto. Está quase pronto. Já fui adiantando um pouquinho, mas porque essa parte também não tem mistério. O que eu fui fazendo? Pegando a cola e aplicando um pouquinho na parte de trás de cada chateau. O importante aqui é não colocar muita cola, para que essa cola não fique em cima da superfície do chateau, porque senão isso pode deixar um aspecto opaco e feio, né? Vai perder estraga. O brilho. Então é importante só não colocar muita cola. Essa cola também, ela demora um pouco para secar. Eu costumo deixar de um dia para o outro e para secar bem, porque enquanto ela está molhada, você pode tirar a peça. Ó, aqui eu botei agora e eu posso tirar essa peça aqui. Não dá para levantar ela ainda aqui para mostrar, porque ela precisa secar bem. Daí só deixar secar, aí aplicar aqui também com a cola a fita de cetim. Coloca só na cola, parte de baixo ali. Cola aqui a parte de baixo e cola a parte de cima. E vai ter dois porque pedacinhos. A Léa fez em 2 pedaços, né? Exatamente por isso que tem que ter 2 pedaços iguais. E tá pronto o colar. É isso aí. Bacana. Léa, os seus contatos, para quem tem interesse em encomendar algum trabalho teu, o endereço do teu blog também, que tem várias dicas de moda super bacanas lá. Bom, o endereço do meu blog é www.atelierdaléa, ateliê, sem o R também no final, .blogspot.com. E o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato, é 9348-7471. Bacana, obrigada pela presença. Muito obrigada. obrigada. Receber aqui. Bem, eu vou para o intervalo e volto com a Bárbara Corsetti falando sobre relacionamento na terceira idade e sobre as unhas francesinhas. Fica comigo.